Curso de termometria. Neste módulo, nós vamos tratar sobre temperatura. Meu nome é José Eduardo Toselli. Meu e-mail é termopares@uol.com.br. A minha experiência profissional. Eu atuo na área de pirometria há mais de 28 anos, desde 1985. E nesse tempo todo, eu visitei dezenas e dezenas de empresas em vários segmentos, como açúcar e álcool, alimentícia, automobilística, cervejarias, cimenteiras, embalagem, extração de gás, farmacêutica, frigoríficos, metal industrializado, metal primário, mineração, papel e celulose, petroquímica, produtos de borracha e plásticos, química e refinarias de petróleo. Eu possuo na internet, desde 1999, o portal Termopares, o qual eu sou administrador e idealizador desse site, com o objetivo principal de ajudar tecnicamente os profissionais da área, professores e estudantes. www.termopares.com.br. Na minha carreira profissional, nessas dezenas e dezenas de visitas já feitas nesses 28 anos de experiência, eu comecei a ver que existia uma necessidade muito grande de ministrar cursos, mas cursos de modo diferenciado. Eu iniciei esses cursos em 2002 e comecei a perceber que praticamente 90 a 95% dos problemas da indústria, da aplicação e do uso de termopares e PT100, eles são explicados pela teoria. E a partir desse momento eu comecei a melhorar esses cursos de modo a ministrar a parte teórica e a todo momento fazer uma relação direta com a aplicação desses sensores, mostrando que é possível resolver problemas com base na teoria. Quando nós nos deparamos com a literatura sobre temperatura, ou vamos procurar alguma coisa sobre sensores de temperatura, a primeira coisa que deixamos de lado são fundamentos básicos, como o que é temperatura, o que é calor, a dilatação, equilíbrio térmico. E esses pontos, o entendimento desses pontos, eles já resolvem problemas do dia a dia. Então, nesses módulos, a todo momento vamos fazer uma relação direta mostrando isso. Alguns cursos e palestras dados, né, nessa minha experiência profissional. Aqui vamos começar o módulo. Vamos falar sobre a estrutura molecular dos sólidos. Nos sólidos, as moléculas vibram em torno de posições fixas. Na estrutura molecular do líquido, nos líquidos as moléculas vibram, mas mudam constantemente de posições. Estrutura molecular do gás. No gás, as moléculas movem-se livremente a grandes velocidades e desordenadamente. Uma das características do gás é completar totalmente o volume do local onde ele está, de modo homogêneo. Qual a importância da temperatura na indústria? Praticamente 90 a 95% das indústrias existentes possuem um controle de temperatura, seja ele simples ou complexo. Isso faz com que a temperatura seja uma grandeza física de suma importância na indústria. Muitas vezes a temperatura ela atua na qualidade do produto final da empresa. Então a temperatura, em conjunto também com a pressão, são grandezas físicas de suma importância na indústria. Termos usuais. Termometria significa medição de temperatura,
Eventualmente, o termo pirometria é também aplicado com o mesmo significado, porém, baseando-se na etimologia das palavras, podemos definir: pirometria, medição de altas temperaturas na faixa onde os efeitos de radiação térmica passam a se manifestar. Criometria, medição de baixas temperaturas, ou seja, aquelas próximas ao zero absoluto de temperatura. Termometria, termo mais abrangente que incluiria tanto a pirometria como a criometria, que seriam casos particulares de medição. O que é temperatura? Todas as substâncias são constituídas de pequenas partículas, as moléculas, que se encontram em contínuo movimento. Quanto mais rápido o movimento das moléculas, mais quente se apresenta o corpo, e quanto mais lento, mais frio se apresenta o corpo. Então, define-se temperatura como sendo o grau de agitação térmica das moléculas. Existem duas escalas muito utilizadas nas indústrias, graus Celsius e graus Fahrenheit. Celsius arbitrou a temperatura de 0 graus Celsius ao ponto de fusão do gelo sob uma pressão normal, e 100 graus para a temperatura de ebulição da água em condições normais de pressão. Entre os limites citados, a escala foi dividida em 100 partes iguais, cada uma das partes denominadas graus Celsius. Escala Fahrenheit. Nesta escala relativa, a temperatura de vaporização da água é de 212 graus Fahrenheit, numa pressão normal, e a temperatura de fusão do gelo, pressão normal, é definida como 32 graus Fahrenheit. Entre esses dois pontos fixos, temos 180 partes iguais, cada uma delas correspondendo a 1 grau Fahrenheit. Calor. O calor consiste dos diminutos movimentos das partículas de um corpo, Isaac Newton. É a energia cinética das moléculas, energia em trânsito. Vamos falar sobre a dilatação térmica. Nesse assunto, já vamos começar a falar sobre problemas de sensores de temperatura no dia a dia das empresas. De um modo geral, quando aumentamos a temperatura de um corpo, sólido ou líquido, aumentamos a agitação das partículas que formam este corpo. Isto causa um afastamento entre as partículas, resultando em aumento das dimensões dos corpos, dilatação térmica. Por outro lado, uma diminuição na temperatura de um corpo acarreta uma redução em suas dimensões. Na construção civil, por exemplo, para prevenir possíveis trincas e rupturas por causa da dilatação térmica dos materiais, utilizam-se as folgas, chamadas de juntas de dilatação. De maneira geral, os líquidos dilatam-se sempre mais que os sólidos, ao serem igualmente aquecidos. Dilatação da água. Aqui vamos tratar do elemento água em particular, que ele é muito utilizado nos padrões de referência da termometria. A dilatação de um corpo com o aumento da temperatura ocorre porque, com o aumento da energia térmica, aumentam as vibrações dos átomos e moléculas que formam o corpo, fazendo com que passem para posições de equilíbrio mais afastadas que as originais. Observação: excepcionalmente na água, ocorre fenômeno inverso de 0 a 4 graus Celsius. Portanto, para dada massa de água, a 4 graus Celsius, ela apresenta um volume mínimo. Lembrando que a densidade é dada pela relação entre a massa e seu volume, concluímos que a 4 graus Celsius a água apresenta a densidade máxima. Esse comportamento da água explica por que nas regiões de clima muito frio os lagos chegam a ter suas superfícies congeladas, enquanto no fundo a água permanece líquida a 4 graus Celsius. Como a 4 graus Celsius a água tem densidade máxima,
ela permite, no fundo, não havendo possibilidade de se estabelecer o equilíbrio térmico por diferença de densidade. No estado sólido, os átomos de oxigênio, que são muito eletronegativos, unem-se aos átomos de hidrogênio através da ligação denominada ponte de hidrogênio. Em consequência disso, entre as moléculas formam-se grandes vazios, aumentando o volume externo, aspecto macroscópico. Quando a água é aquecida de 0 graus Celsius a 4 graus Celsius, as pontes de hidrogênio rompem-se e as moléculas passam a ocupar os vazios existentes, provocando assim uma contração. Portanto, no intervalo de 0 a 4 graus Celsius, ocorre excepcionalmente uma diminuição do volume. Mas, de 4 a 100 graus Celsius, a água dilata-se normalmente. Então, a 4 graus Celsius tem-se o menor volume para a água e, consequentemente, a maior densidade da água no estado líquido. Observação: a densidade da água no estado sólido, gelo, é menor que a densidade da água no estado líquido. Dilatação de corpos ocos. Corpos ocos se dilatam como se não fossem ocos. Exemplos: um anel de aço, ao se dilatar, comporta-se como um disco de aço. Um furo em uma chapa de ferro se dilata, quando aquecido, como se fosse feito de ferro. Um cubo oco de cobre se dilata, quando aquecido, como se fosse sólido. Dilatação linear. Embora a dilatação de um sólido ocorra em todas as dimensões, pode predominar a dilatação de apenas uma das suas dimensões sobre as demais. Ou ainda, podemos estar interessados em uma única dimensão do sólido. Neste caso, temos a dilatação linear. Dilatação superficial. A dilatação superficial corresponde à variação da área de uma placa quando submetida a uma variação de temperatura. As figuras abaixo representam uma placa retangular a temperatura T0 e a temperatura T maior que T0. Dilatação volumétrica. Neste tipo de dilatação, vamos considerar a variação de volume, isto é, a dilatação nas três dimensões do sólido: comprimento, largura e altura. Veja o exemplo do quadro abaixo. Fim do módulo. No primeiro módulo do curso de Pirometria Industrial, tratamos dos seguintes pontos: estrutura do sólido, estrutura do líquido, estrutura do gás, importância da temperatura e dilatação. Lembramos que a dilatação ela tem uma importância muito grande nos sensores de temperatura. Por exemplo, temos termopares fabricados com proteções cerâmicas, metálicas e cerâmicas. Na fabricação desses sensores, se não observada a dilatação dos corpos, podemos ter trincas em função da dilatação linear dos corpos. Então, a perfeita fabricação desses sensores, quando é feito uma proteção composta por diferentes proteções, precisa ser entendido e levado em consideração a dilatação dos corpos. Até mesmo numa solda de termopar, quando a gente diz que existe uma solda fria, esse termopar, quando submetido a uma temperatura de processo, em decorrência da dilatação dos corpos, o termopar é feito de dois corpos diferentes, dois metais diferentes, as suas dilatações são diferentes. Então, quando submetido a uma alta temperatura, essa solda ela pode se romper. E quando submetido a uma baixa temperatura, ela volta ao estado inicial
aonde ela está em contato uma com a outra. Então, existem sensores de temperatura que, quando submetidos a uma temperatura alta, eles param de funcionar. E quando voltam a uma temperatura baixa, eles têm o seu funcionamento normal. Isso também em função da dilatação dos corpos.